2010, 3 anos depois, o Vasco novamente goleia o Botafogo na Taça Guanabara. Jogo que marcou a demissão do técnico Estevão Soares e a virada do Botafogo rumo ao título, com Joel Santana. Olha aí, a torcida vaiava Dodô, que faz o primeiro gol. Esse gol. E faz o segundo também. Vasco 2, Botafogo 0. Dodô faz o terceiro, em pleno Engenhão. Vasco 3, Botafogo 0. E Léo Gago, com essa falta perfeita, quase no meio do gol, faz o quarto. Felipe Coutinho faz o primeiro gol no profissional em pleno clássico, que hoje joga na Inter de Milão. Está emprestado ao Espanhol. Felipe Coutinho fecha o placar também. Vasco 6, Botafogo 0, Campeonato Carioca de 2010, mas o Fogão seria campeão da Taça Guanabara, vencendo o próprio Vasco. Vamos ver esse gol. Escanteio para o Botafogo. Fábio Ferreira faz de cabeça. Botafogo 1, Vasco 0. O Botafogo tem pênalti. Louco Abreu bate e marca. Vasco 0, Botafogo 2. Botafogo campeão da Taça Guanabara de 2010, que também seria campeão da Taça Rio e campeão carioca de 2010. Agora vamos voltar um pouquinho, 2009. Vasco 0, Botafogo 4. O Vasco aí já estava humilhado também. Acabaram de cair para a segunda divisão. Deve esse gol do Michael Suel no primeiro tempo. Thiaguinho faz o segundo. Olha aí. Gabriel faz o terceiro. Michael Suel fecha a goleada. Vasco, Botafogo 4, Vasco 0. O Vasco iria para a final da Taça Rio. O Botafogo iria para a final da Taça Rio enfrentar o Flamengo, que seria tricampeão. Bem, esses aí foram alguns jogos entre essas duas equipes no clássico da amizade entre Vasco e Botafogo. E aí agora vamos ficar aberta para as perguntas dos internautas, que estão mandando bastante pergunta. Eu creio, né, que a maioria seja botafoguense ou vascaíno, que vai agora nesse momento vai comentar esses dois placares. Vamos lá, seu Odair faz a primeira, faz uma exclamação aqui. Do que adiantou o Vasco ter ganhado o Botafogo em 2001 por 7-0 e em 2010 por 6, se não foi campeão carioca? Com goleadas nós não ganhamos títulos nem nada, apenas pontos e saldo de gols. É aquele negócio, né? Numa fase de grupo de campeonato carioca, o importante é se classificar em primeiro, segundo, ganhar as partidas do mata-mata e ser campeão. Mas aí ganhar bem faz parte. Se pudermos ganhar um jogo de 1, 2-0, bom para nós. Se pudermos ganhar demais, melhor ainda. Mas não adiantou muito. O Vasco goleou o Botafogo em 2001, foi vice para o Flamengo, não adiantou nada. Goleou o Botafogo em 2010 e nem vice-campeão foi. Isso aí não adiantou muito não. O clássico no clássico da amizade. Vamos lá, mais uma pergunta. G4 Fogão. Esse aí tá fazendo uma homenagem ao zagueiro Gonçalves, né? Que é G de Gonçalves. Assim como tem também R10, CR7, RC3. Aí ele fez uma homenagem ao zagueiro Gonçalves, no qual falamos. Será que a pergunta tem alguma coisa a ver com ele? Vamos lá, ele pergunta assim: em quase todas as finais
O Botafogo, a exemplo do Flamengo, consegue ganhar o Vasco. O que explica isso? Será que um dia seremos tricampeões em cima do Vasco? Não sei não, né? Eu prefiro eu particularmente prefiro 100 mil vezes ver meu time fora da final, ver o Mengão fora da final, do que ser vice. Do que a gente ganhar a Taça Guanabara e a Taça Rio, ou a Taça Guanabara ou a Taça Rio, melhor dizendo, e chegar nos jogos finais a gente perder. Eu prefiro 100 mil vezes, mas até que seria interessante, né? Nos jogos que decidiram o campeonato, aqui no que nós mostramos, deu Botafogo. Mas nos jogos assim de meio de competição, já deu o Vasco. Foi diferente. Vamos lá, mais uma pergunta. Mexicano Flu. Ele manda uma sugestão. Já que você fez um programa sobre o clássico da amizade, por que então no próximo programa você não faz um programa sobre o Fla-Flu? Sobre a história do Fla-Flu, do clássico das multidões, como é chamado até que seria interessante. Eu gosto mais do Fla-Flu do que do Vasco e Botafogo, porque Flamengo e Fluminense é um clássico mais colorido. Você vai ao Maracanã assistir o Fla-Flu ou o Engenhão, vê aqueles fogos no alto, aquele colorido no estádio. Até que seria maneiro também, pô. Boa sugestão. Vamos lá, mais uma pergunta. Mané é fogo? Era, né? Porque o cara já morreu, né? Ele pergunta o seguinte. Eu também, faz um comentário. Eu também concordo com você. Os campeonatos deveriam ser decididos quando há resultados iguais nos pênaltis. Não sem vantagem para time de melhor campanha ou de gol fora de casa. Aí, tá vendo? Isso aí é interessante também. Mas também para falar a verdade, o Botafogo ia ganhar aquele jogo de qualquer jeito. Porque o Vasco não tava com essa coisa toda não. Essa que era a grande verdade. Vamos a mais uma pergunta. Azul Grená, melhor do mundo. Isso é torcedor do Barcelona, né? Vamos lá, ele pergunta assim. Por que adianta termos grandes craques, ganharmos de goleada, se chega sempre uma final a gente perde? Ele tá meio bolado com o Vasco, né? O Vasco fez isso diversas vezes e acabou perdendo as finais. É o que acontece, né? Isso aí já é mais questão de sorte. Nos pontos corridos já é meio difícil isso acontecer, como acontece no mata-mata. Mas tanto mata-mata quanto os pontos corridos fabrica irregularidades. Aí o que acontece? Num dia não tão muito bom, o time se desconcentra, perde um jogo, e aí o que acontece? O outro ganha, e aí vai até a final, até a última rodada, por causa de um jogo, perdeu o campeonato. Eu gosto de uma final. Vamos lá, mais uma pergunta. Roque Vascão. Ele pergunta o seguinte. Se Vasco e Botafogo é o clássico da amizade, quais então seriam os clássicos da inimizade? Clássico da inimizade, tá bom. Existe da rivalidade, da inimizade não existe. Porque apesar de ter rivalidade entre Vasco e Flamengo, apesar de ter rivalidade entre Vasco e Flamengo, Botafogo e Fluminense, inimizade não há ali. Aqueles caras que vão lá para brigar, para bater nos outros, aquilo ali não é torcedor, aquilo é vândalo. Ele vai lá, bate nos outros e não sei o que. Bem, poderiam mostrar algum. Na Copa do Mundo já teve isso. Irã e Estados Unidos. Arábia Saudita e Estados Unidos eu consideraria um também, já que os americanos e os árabes não se dão. Estados Unidos e Rússia também acho que seria um, por causa da Guerra Fria.
Agora mais uma pergunta aqui. Túlio Maravilha 7. Ele pergunta: se tivesse que ter um jogador dos 4 grandes na seleção, quais você levaria de cada um time grande? Um abraço. Bem, do Botafogo, só o Jefferson para mim tá a nível de seleção. Do Flamengo, o Wagner Love, o R10, apesar de ter sido criticado aí nos últimos jogos, tá merecendo também. Mais um também. Do Vasco, o zagueiro Dedé e o Diego Souza. Do Fluminense, creio eu que não tenha não, né? O Fluminense tem o Fred, mas não tá convencendo nesses últimos jogos não. Vamos lá, mais uma pergunta. Zeca Urubu, ele fala assim: quando o meu Mengão fica de fora da final, eu torço sempre para outro time ganhar o Vasco, mesmo sendo o meu maior rival. Parabéns pelo seu programa. Como os vascaínos são anti-flamenguistas, os flamenguistas também se tornam-se anti-vascaínos. Torcem para qualquer carioca, menos o Vasco. É o que acontece aqui. Aí ele vai lá. Aí, pô, o Flamengo tá fora da final. Aí vamos todo mundo cercar o Vasco. Aí vai ser a final, é Vasco e Fluminense. Vamos lá todo mundo torcer pro Fluminense. E assim que acontece. Que eu, por exemplo, não curto muito rivalidade, não. Nunca cheguei perto de alguém para falar, falar mal do time do outro. Eu acho que isso não tem a menor lógica. Você corre risco de apanhar, sabe como é que tem torcedor violento aí. Bem, esse foi o programa. Espero que vocês tenham curtido. Continuem escrevendo para mim. Boa sorte ao seu time. Parabéns aos vascaínos e aos botafoguenses que foram protagonistas do programa de hoje. O próximo programa, não será sobre o Fla-Flu, infelizmente, será sobre vítimas favoritas de atacantes. Espero que você tenha gostado e até a próxima sexta-feira.